Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar numa tensão que define muito do Brasil hoje, o conflito entre a estrutura que o nosso Estado tem agora e o futuro que a gente precisa construir. É basicamente a história de dois Brasis, ou melhor, de dois Estados, um que a gente herdou e outro que é super necessário. Essa é uma pergunta que, com certeza, muita gente se faz, né? E essa frustração que a gente sente no dia a dia é justamente o ponto de partida da nossa conversa. A resposta, como vamos ver, pode estar na própria estrutura do Estado brasileiro, uma estrutura que carrega marcas bem profundas da nossa história. Para a gente poder entender bem o problema, o primeiro passo é dar um nome para ele. Os especialistas costumam chamar de Estado herdado, e é exatamente nisso que a gente vai focar agora. Então, afinal, o que é esse tal de Estado herdado? Bom, como a definição mostra, é um modelo que foi sendo construído ao longo de décadas, sabe? Muito influenciado por períodos autoritários, por políticas neoliberais. Enfim, ele acabou sendo moldado para servir a alguns interesses específicos, mas falhou em criar jeitos de incluir todo mundo. Agora, o que é mais interessante aqui são as características que definem esse modelo. Ele é centralizador, ou seja, as decisões vêm de cima para baixo. E ele trata problemas que são super complexos e diferentes, como se fossem a mesma coisa, ignorando totalmente a realidade de cada cidade e de cada região. Pensa assim, é como um programa de saúde que distribui o mesmo remédio para o país inteiro, sem levar em conta que as doenças mais comuns no norte são bem diferentes das do sul. O resultado? Políticas públicas que muitas vezes simplesmente não funcionam na prática. E essa imagem aqui ilustra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, o Estado herdado, centralizado, excludente. Do outro, a visão de um Estado que a gente precisa, o Estado necessário, participativo e inclusivo. É justamente essa passagem de um modelo para o outro que está em jogo. Mas como é que a gente chegou até aqui? Para entender o hoje, a gente precisa dar uma espiadinha no passado e ver como essa estrutura toda foi montada. Essa linha do tempo mostra alguns momentos-chave. Lá no governo JK, a gente começou com um planejamento estatal forte, mas bem tecnocrático. Depois veio o regime militar e intensificou isso, só que usando o planejamento como uma ferramenta de controle, de um jeito ainda mais centralizador e autoritário. E aí, para fechar, nos anos 90, as políticas neoliberais meio que abandonaram a própria ideia de planejar o futuro do país. Cada uma dessas fases foi deixando uma marca, sabe? E foi moldando o Estado que a gente tem hoje. Bom, já que a gente diagnosticou o problema, bora mudar o foco para a solução? Vamos ver como essa análise nos ajuda a imaginar um futuro um pouco diferente? A alternativa é justamente o que os estudiosos estão chamando de Estado necessário. Mas o que isso realmente quer dizer na prática? O Estado necessário é essa visão de futuro. É um Estado que não fica só apagando incêndio, sabe? Ele tenta antecipar os problemas, ele é todo desenhado para reverter essa lógica de exclusão e para promover um desenvolvimento que beneficie todo mundo e não só uma minoria. E aqui estão os pilares dele. Um Estado que é sensível, que ouve a sociedade, que entende que a solução para um problema lá em Manaus pode não ter nada a ver com a solução para Porto Alegre. Um Estado que abre as portas para a participação das pessoas e que presta contas do que faz. Mas o ponto central mesmo é a valorização da equidade e da justiça. Ok, a visão é bem legal e inspiradora, mas como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? Existe uma ferramenta que é proposta para fazer essa ponte. E essa ferramenta é o Planejamento Estratégico Governamental, mais conhecido pela sigla PEG. É ele que oferece um método para a gente conseguir transformar o Estado herdado nesse Estado necessário que a gente tanto quer. E o PEG não é só um plano no papel, não. É para ser um processo dinâmico, como a gente vê aqui. Ele começa com a etapa de identificar os problemas reais da população, de um jeito sistemático. Depois, ele passa para formular soluções que realmente respeitem as necessidades de cada lugar. Em seguida, o foco é em alocar os recursos públicos de forma justa e eficaz. E, o que é fundamental, ele garante a participação da sociedade em todo esse processo. Vamos agora para a nossa parte final e ver como essa construção é, na verdade, um esforço que envolve todo mundo. Essa citação resume a ideia perfeitamente. A mudança não vem só de dentro do governo. Precisa rolar uma parceria. O Estado tem que se abrir para a transformação e a sociedade civil precisa pressionar e participar para garantir que a mudança aconteça e vá na direção certa. Então o ponto crucial é este. A responsabilidade é de todo mundo. A gente precisa de gestores públicos que sejam capazes e comprometidos, claro. Mas também precisamos de uma cidadania ativa, que cobra, que fiscaliza, que participa. Um não funciona sem o outro.
Simples assim. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Quando a gente pensa nessa jornada do Estado herdado para o Estado necessário, onde é que se encaixa o papel de cada um de nós? A resposta talvez esteja justamente no equilíbrio entre essas duas forças.